Eu sou a Suzana Zaman, sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas junto com a Luciana, sou engenheira de produção e mestra em equidade de gênero. E de fato, Lu, os pontos que tu trouxe no início da nossa conversa, os dados estatísticos que tu trouxe, nos levam a perceber que realmente o tema maternidade e carreira ainda é visto como um dilema, né? Um grande desafio. E a gente tem percebido, na verdade, um movimento importante que tem acontecido a partir da pandemia foi a questão de que maternidade, que vida pessoal e vida profissional estão cada vez mais unidos, né? Estamos aqui nas nossas casas podendo bater esse papo hoje e com esse movimento que a sociedade vem vivenciando a partir da pandemia, tem feito as empresas olharem esse tema com mais profundidade. Então, a gente vem percebendo, sim, um avanço nessa conversa para que a gente possa começar a quebrar alguns mitos que estão permeando as nossas crenças, né? A começar, por exemplo, de que a responsabilidade pelo cuidado dos filhos seja uma tarefa exclusiva da mulher. Enquanto a nossa sociedade não perceber que essa é uma tarefa que envolve a todos, a gente vai ter muita dificuldade a poder conciliar os diferentes papéis. E como disse a Luísa muito bem, essa primeira infância é fundamental para a formação de uma sociedade saudável. Então, estamos aqui para poder bater esse papo e eu queria dividir assim, um lado positivo. A gente sabe que ainda é pequeno, ainda não é a vasta maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo, mas eu posso dizer de antemão que existe sim um movimento para a gente começar a quebrar esses mitos e a gente poder valorizar a parentalidade também nos ambientes corporativos, para muito além das mães, envolvendo os pais, a liderança e o RH. Muito bacana. Ai, que bom, né, gente? Uma luz no fim do túnel, né? Porque às vezes a gente se pega assim, pensando em casa sozinho, ai meu Deus, isso nunca vai mudar. A gente vê a notícia ruim, mas não, pessoal, as pessoas já estão agindo, as empresas já estão acordando para esse tema. Então vamos falar sobre isso e essa conversa da gente é justamente para isso, né? Para que a gente acelere aí essa transformação que a gente tanto deseja. E para apimentar um pouquinho esse nosso papo, eu trouxe agora uma fala de uma mulher em um dos nossos trabalhos. A gente chega nas empresas e a gente faz um diagnóstico da equidade de gênero. E um belo dia, conversando com uma colaboradora mulher que ainda não tem filhos, ela disse a seguinte frase, abre aspas, eu quero ser mãe, mas só daqui a 2 anos. Eu quero ganhar dinheiro primeiro. Fecha aspas. Gente, olha só a profundidade dessa frase. Por que maternidade e ganhar dinheiro são considerados incompatíveis? Será que uma mãe não pode ganhar dinheiro? Será que o exercício da maternidade e o trabalho são coisas que não funcionam? Então, assim, a partir dessa fala, a gente começa a ver o que está realmente na cabeça das pessoas, né? Isso foi trazido pela cultura, isso são coisas que a gente já vem carregando há bastante tempo, né? E isso tudo tem a ver com o viés da maternidade. E aí, Su, eu queria te chamar de novo para você explicar para todo mundo o que é esse viés da maternidade. Então, o termo viés, ele vem, na verdade, a gente tem o viés inconsciente, que é um termo utilizado muito para a gente reforçar alguns preconceitos que a nossa sociedade tem e estabelece para tomar decisões mais rápidas, porque o nosso cérebro, na verdade, não recebe muito mais informação de que, de fato, a gente é capaz de processar. Então, é normal que a gente tome decisões no automático, muitas vezes. Só que essas decisões no automático, elas vêm carregadas de crenças limitantes, muitas vezes, crenças sociais. Então, por exemplo, um viés inconsciente muito associado à questão da maternidade é imaginar que uma mulher, depois de se tornar mãe, ela vai ser menos comprometida com o trabalho, porque o filho se torna mais importante. Então, a gente ouve muitas pessoas dizerem o seguinte, ela foi mãe, então ela, na verdade, começou a se descomprometer com o trabalho, vai faltar e tudo mais. Só que isso está, na verdade, colocando uma crença limitante, geral, para um grupo de mulheres com base em uma referência, talvez, de uma realidade existente ou não, para qualquer mulher que é mãe. E isso, de verdade, é um grande de um preconceito. O que a gente pode falar e o que a gente fala é que, para que a gente possa quebrar os viés inconscientes, a gente tem que se tornar aware, né? A gente tem que se tornar conscientes de que a gente faz pré-julgamentos. Então, toda vez que eu vou fazer um julgamento, eu tenho que pensar, da onde vem essa minha crença? Será que ela é real? Será que ela se aplica a essa ou aquela mãe? E a gente vem falando, e na verdade não é a gente, em pesquisas que a gente, na verdade, como disse a Luciana,
a gente é pesquisadoras na temática, a gente vem percebendo que muitas vezes somente o exercício de parar, pensar, repensar uma decisão, ou tipo assim, falar, pra que eu vou fazer essa pergunta? Agora, muitas pessoas de entrevistas, de recrutamento, nos questionam qual a melhor forma de abordar as entrevistas com mulheres. E a pergunta muito comum que a gente ouve é, posso perguntar para minha entrevistada, para minha candidata, se ela é mãe, se ela tem filho, ou perguntar qualquer coisa relacionada a se ela está planejando ter uma criança. E aí a nossa forma de devolver esse questionamento é, essa pergunta tu também fará para os teus candidatos homens? Se caso essa pergunta você fizer para os candidatos homens, beleza, então pode fazer, faz sentido. Agora, por que a gente, na verdade, se questiona muitas vezes sobre essa questão de cuidado, com quem vai ficar o cuidado, se é ou não comprometido? Isso vem carregado de algumas crenças do nosso sistema patriarcal, que sim, colocou a responsabilidade primordial e única, muitas vezes, na mulher. E parte da gente transformar essas reflexões, né, Lu? Acho que a gente tem que começar a se questionar. Você tocou num ponto maravilhoso, e eu acho que a Gabi pode nos ajudar aí, né, Gabi? A Gabi, primeiro se apresente, e eu queria saber se por acaso você sentiu esses impactos da maternidade na sua carreira, você sentiu esse medo na hora que você engravidou, como é que foi a sua experiência? Olá, gente, eu sou a Gabriela, eu tenho 37 anos, sou formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão empresarial e empreendedorismo, já atuo na área de logística há mais de 15 anos, agora estou à frente de um time que a gente olha a gestão, custos e KPIs, e sou praticante da liderança humanizada e da maternidade consciente e com empatia. E Lu, sim, eu tive medos, quando eu engravidei, porque não foi uma gravidez planejada. Então, quando eu me vi grávida, eu estava numa ascensão profissional e eu pensava assim, como que eu grávida, sendo que eu estou crescendo, eu acabei de receber uma demanda nova, eu vou ser julgada. Ou seja, se eu achava que eu ia ser julgada, é porque eu julgava, inclusive, né? Eu fui contar para o meu superior imediato, eu já estava com 4 meses de gravidez. As pessoas foram saber quando a barriga apareceu. Então, eu tinha medo de ser deixada de lado, de ninguém ia me dar algum projeto, né? Eu tinha acabado de pegar essa nova demanda, então eu fiquei com esse medo. E quando eu voltei, eu amamentava, né? Foi um mês que eu voltei e meu leite secou, de tanta pressão que eu me colocava para provar que, olha, mesmo eu sendo mãe, eu tô aqui de novo e eu posso entregar para vocês. Graças a Deus deu tudo certo. Até um ano depois que eu voltei da minha licença maternidade, eu fui promovida a líder, mas eu sofri todos esses medos. Que legal! E quando você foi promovida, você teve uma cobrança maior com você mesmo? Porque assim, o que a gente observa é que a cobrança muitas vezes ela tá mais na cabeça da própria mulher do que, né, no ambiente à volta. Lógico, existe o viés, existe tudo mais, mas muitas vezes as mulheres se cobram ainda mais. Então eu queria saber como é que foi para você aceitar essa promoção? Como é que você se sentiu? Eu tenho a síndrome da impostora, né? Eu lutei para ter essa promoção, né? Mas quando eu fui promovida, até me questionei. Nossa, como assim? Não, eu lutei para isso e desacreditei. E sim, coloquei pressão, ainda mais quando a minha promoção ela aconteceu logo 2 meses depois iniciou a pandemia. Então estava todo mundo tentando descobrir como fazer uma gestão remota. Eu tinha acabado de sair de uma posição de analista para gerir um time. Então a cobrança foi maior. E com uma criança em casa de 2 anos, então eu me cobrei de todos os níveis. Não deveria ser a custo da nossa saúde mental, né? Mas sim, no meu caso foi assim. E, gente, eu não sei, né? Eu acho que a gente pode conversar aqui abertamente, porque eu acho que uma forma também da gente diminuir essa cobrança é a gente entender que a maternidade, ela traz novas habilidades para a mulher. Então, uma mulher, depois que ela é mãe, ela desenvolve várias habilidades com seus filhos, com a família em casa, e todas essas habilidades a gente pode trazer para o nosso trabalho, fazendo da gente profissionais ainda melhores. Então, assim, vamos falar um pouquinho dessas habilidades. E eu acho interessante, Gabi, se você me permite, eu vou complementar aqui, porque você é uma mãe solo. Então, a gente trouxe a Gabi justamente para compartilhar esse olhar que ela tem, né, em relação a
rede de apoio que não é uma rede de apoio convencional, digamos assim, né? Claro, existem diversos formatos de família e todos os formatos aqui a gente quer conversar, a gente quer ouvir as pessoas com olhares diferentes. Então, Gabi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas habilidades. O que você acha que você desenvolveu depois que você se tornou a mãe do Fê e que você leva isso para a sua vida no trabalho? Legal. Bom, não tem como não falar de empatia. Eu já me considerava uma pessoa bem empática, mas incrivelmente eu não trazia tanto para o meu ambiente de trabalho. Sempre gostei de fazer minhas coisas sozinha ali, entregava e estava tudo certo. E aí, depois que eu virei mãe, você tem um ser humano, no meu caso, eu gerei um ser humano, ele saiu de mim, que depende 200% de mim. Então, eu precisava entender se aquele choro era cólica, se era fome, se era frio, a hora de amamentar, ou era só uma sucção, porque ele precisava da sucção, se era dor de barriga. Então, você começa a ter um olhar diferente, né? Então, sim, foi desenvolvendo muito mais. E trazendo isso para o trabalho, principalmente nesse cargo de liderança, você pode ter uma equipe de 5 pessoas, 20, 30, e cada pessoa é uma história, é uma vivência, é uma vida de luta, de vitória, de alegria, de tristeza, e você não pode falar igual com todo mundo. Então, com cada pessoa você fala de um jeito. Então, é saber, não é nem a gente falar que se coloca no lugar, porque a gente não consegue se colocar no lugar das pessoas, né? É falar assim, olha, eu tô tentando te entender e eu tô aqui por você, eu te entendo, a gente tá junto. Então, é você receber uma demanda e você saber falar com uma pessoa, o que vai inspirar ela a entregar. Essa pessoa eu falo assim, com a outra pessoa eu falo de um jeito. Então, eu trouxe isso muito, principalmente depois dessa virada para esse cargo de liderança, mas não só com o time, com pares e com gestão, por isso que eu falei da liderança humanizada, e trouxe muito significado para mim, essa parte da empatia. Que bacana! E você, Su, quais as habilidades que você desenvolveu que você mais usa hoje no trabalho? Ai, ouvindo a Gabi, assim, obviamente, empatia tá no topo da lista, mas eu traria uma coisa também que pra mim foi muito importante, me dar conta que eu já não era capaz de fazer as coisas sem sozinha, assim. Eu sempre fui uma pessoa que fui lá e fiz, não deixava ninguém me dizer assim, eu queria fazer qualquer coisa, eu planejava, executava, não precisava ter apoio, eu ia fazer. Depois que nasce uma criança, tu começa a ver, gente, eu não consigo nem ir pro banheiro, muitas vezes, tomar um banho sem poder contar com a rede de apoio. E sem poder ter a generosidade de aceitar aquela ajuda da maneira que vem. E hoje, até, na verdade, né, Lu, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, graças a Deus, a empresa vem crescendo bastante, a gente vem contando com o apoio de outras tantas pessoas para poder fazer as entregas dos nossos clientes e a gente poder aceitar que as pessoas têm a sua forma de entregar, que, claro, a gente tem o nosso jeito, a gente vai sempre imprimir a nossa forma de ver nos nossos clientes, mas poder aceitar as ajudas, o trabalho, as equipes da maneira que elas são capazes, dentro das possibilidades. Eu acho que foi um grande aprendizado, assim, de humildade, de reconhecimento, de saber liderar, que tudo envolve, assim. E planejar, né? Olha só, planejamento, eu sou aquariana, eu adoro que as coisas sejam diferentes a cada dia, gosto dessa coisa da criatividade, do inovar, mas a rotina e o planejamento se tornam uma grande aliada para as mães e para os pais e para todos que têm outros na nossa responsabilidade. Então, eu acho que, assim, aprender a planejar no sentido de colocar isso como uma coisa não de cobrança, mas uma ferramenta de apoio é muito, muito positivo e dá uma liberdade imensa, assim. Então, eu acho que poderia aqui falar de várias habilidades, mas vou dar oportunidade para todos que possam compartilhar, porque eu tenho certeza que vocês também que estão nos ouvindo aqui nessa conversa podem colocar aí no chat, a gente quer poder interagir com vocês, saber quais foram as habilidades que vocês também sentem ter desenvolvidos, e é um desenvolvimento contínuo, né? Hoje a Laura vai fazer 7, o Nabil 5, e eu não paro de me desenvolver enquanto ser humano. E isso não tem dúvida que tem reflexo em todas as nossas áreas, né? Quando a gente se desenvolve enquanto ser humano, a gente se desenvolve como profissional. E como disse a Luciana, as empresas deveriam reconhecer isso. A partir desse ponto de partida, de reconhecer que a parentalidade é um processo de autodesenvolvimento tamanho que isso não tem como a gente não querer poder aproveitar para o nosso negócio e trazer isso resultados também para a empresa. Então, um excelente ponto de partida para que a gente possa transformar muitos dos mitos, né, Lu, muitos dos vieses inconscientes ser quebrados a partir desse reconhecimento, acho que é um excelente passo.
Legal, e vocês sabem que eu estava lendo essa semana passada no LinkedIn sobre as habilidades mais requisitadas pelo mercado em 2021. E aí apareceu lá, resolver problemas. Gente, o que uma mãe faz o dia inteiro é resolver problema, é conter as birras, é gestão de crise o tempo inteiro, né? Então essa habilidade é uma habilidade, olha, que está super em alta aí no mercado. Então, mães que estão querendo, inclusive, se recolocar, podem colocar no currículo essas habilidades, que elas são super bem-vindas. A gente vê também muita questão de inovação, né? Todo mundo falando em inovação. E a inovação, para ela acontecer, ela precisa de um espaço seguro. As pessoas precisam se sentir pertencentes para que elas possam dar o melhor de si, usar o seu potencial ao máximo. E esse é o trabalho de uma mãe, gente, diariamente, né? Quando a mãe está com as crianças, com os filhos, independente da idade, a mãe está ali criando aquele ambiente psicologicamente seguro para que os filhos possam se desenvolver, para que eles possam ser quem eles querem ser. Então, isso é muito bem-vindo nas empresas, né? E a gente gosta muito de conversar, quando a gente fala sobre essas habilidades, de fazer um convite. A gente gostaria, então, agora, neste momento, de fazer um convite para vocês que estão aqui no nosso papo com a gente, para a gente começar a repensar aquele velho ditado que a gente escuta e muitas vezes a gente repete, que é o nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, vamos parar com isso. A partir de hoje, quando a gente escutar esse ditado, a gente não vai repetir e a gente vai falar diferente. Nasce uma mãe, nasce uma líder, por tudo isso que a gente aprendeu. Então, vamos lá, a partir de agora, nasce uma mãe, nasce uma líder, e é isso que a gente tem que multiplicar. Chega dessa coisa da culpa e vamos nos tornar conscientes de todas essas habilidades que a gente desenvolve e que a gente leva para a vida, né? Fazendo da gente seres ainda mais empáticos, profissionais mais produtivos, mais empáticos, que vão dar melhores resultados aí de negócio. E não é só isso, gente. Nesse movimento aí da gente reconhecer essas habilidades da maternidade, da parentalidade, a gente começou a ver estampando capas de revistas profissionais grávidas. Olha que bacana, né? Até há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente nunca via nas revistas de negócio uma grávida, né? Sempre eram os homens de terno ali. A partir de 2019, a revista Forbes trouxe na capa da revista a CEO que se chama Audrey Gelman. Ela foi a primeira gestante, primeira executiva de sucesso a estampar uma capa de revista estando grávida. E foi super legal que quando perguntaram para ela, como é que você se sentiu, né, assim, na capa de revista, na revista de negócio, você grávida, e ela chegou e falou uma coisa muito bacana. Ela disse assim, claro, eu fiquei super feliz pelo reconhecimento do meu trabalho, mas principalmente por saber que eu sou inspiração para outras mulheres, para que outras mulheres possam entender que é possível construir uma família e ter uma carreira de sucesso. Olha, bacana demais, né? E na Forbes brasileira, em 2020, a Cristina Junqueira também apareceu grávida da Nubank, né? Então a gente começa a ver esses modelos, esses exemplos femininos aí, fazendo com que sirvam de inspiração para todo mundo. E nesse sentido, eu queria ouvir a Luísa. Ô Lu, como é que faz para a gente, porque você está dentro de empresa, né? Como é que se faz para exaltar esses modelos, esses exemplos femininos? Você consegue passar para a gente o que tem sido feito? Qual que é uma forma da gente multiplicar esses role models que a gente chama? Com certeza, Lu. Eu acho que eu costumo sempre contar a minha história, né? Eu pela primeira vez, depois de 5 anos no mercado de trabalho, eu fui ter uma líder mulher. E eu falo que algo dentro de mim mudou, né? Então, por mais que, né, trabalhando na área de RH, trabalhando com viés inconscientes, né, e todas essas pautas que a gente está conversando aqui, foi quando eu tive uma líder mulher pela primeira vez que eu me inspirei a querer ir além e falar, putz, eu posso estar lá, né? Então, eu sou uma pessoa que acredito muito nessas boas referências para inspirar caminhos possíveis, né? Nessa linha, eu acho que, de novo, a empresa tem um papel essencial em ferramentalizar, em trazer a evidência e a consciência dessas líderes, né? Então, acho que vou trazer um pouco do que eu acredito que é eficaz nesse sentido. Acho que, primeiro,
quando a gente fala desses modelos, né, a gente precisa ter uma ferramenta estruturada de mentorias, né, de patrocínios à liderança feminina. Então, não é só colocar, trazer uma capa de uma revista, evidenciar, trazer para a pauta, vídeos, etc., mas como é que a gente também puxa quem está ali embaixo, né? A gente convida para a dança, e eu acho que você falou muito bem nessa questão da inclusão, e a gente costuma dizer que mais do que incluir é celebrar a diversidade, esses repertórios diferentes, né? Então, acho que mentorias nesse sentido convidam para o jogo e trazem muitas mulheres para inspirar e conhecer caminhos possíveis. Acho que, além disso, esses modelos, essas mulheres da liderança, elas têm um papel muito importante também nos grupos de afinidade. E não só elas, né? No fundo, elas e todos os homens e todos os líderes da empresa. E quando eu falo grupo de afinidade, é criar justamente esses espaços, essas rodas de conversa, espaços de confiança, para que a gente troque não só boas práticas, como também erros, insucessos, anseios, né? Para que possam se fortalecer como um grupo, de novo, seja de mulheres ou seja de qualquer outro capítulo que a gente entenda como um repertório diverso. E isso é eficaz não só, de novo, no acolhimento, mas no pertencimento e até no resultado, né? Então, diversidade gera sim, equidade de gênero gera sim resultado, eu acredito e vejo muito isso. E mais do que isso, eu como economista de formação, eu tenho um viés muito voltado para dados, né? Eu acho que tem uma sutileza nessa inspiração, que é trazer um pouco dos dados, fatos e dados. A gente, como empresa, tem que divulgar isso. Então, inclusive, tem pesquisas que mostram que quando você afirma ou traz um dado desses, você acaba estimulando mulheres a se inscreverem mais em posições, a se colocarem mais vezes nas reuniões, né, a começarem a trazer à consciência as interrupções que a gente tem durante alguma conversa, né, e tudo isso são enfim, né, esforços intencionais da gente promover a diversidade dentro de uma empresa. Eu acho que, de novo, representatividade importa muito. Eu, ouvindo vocês, saio daqui, fico inspirada, ainda não sou mãe, sonho chegar lá um dia, e tenho certeza que modelos como os de vocês inspiram e mobilizam. Que bacana, Luísa. E aí você falou uma coisa, né, de inspirar, de mobilizar, e é justamente isso que a gente acredita, que a maternidade, ela vai além do aspecto biológico. A gente costuma brincar que pra gente a maternidade é como se fosse um óculos. E o que acontece quando a gente usa esse óculos? A gente começa a enxergar o mundo sob as lentes da empatia e do cuidado, que são atributos fortemente relacionados ao maternar. E o melhor de tudo é que esse óculos não está disponível apenas para as mulheres, para quem é mãe. Não, esse óculos está disponível para todo mundo, para mulheres, para homens e também para as empresas. E aí eu queria te perguntar, Su, o que acontece, né, quando os líderes, quando homens utilizam aí esses óculos da maternidade nas empresas? Como é que funciona isso? Olha, é transformador, né? Se a gente for parar para pensar nos líderes que mais aqueles líderes que se conectam com a gente, que nos ajudam a chegar lá no nosso objetivo potencial ao máximo. E para que a gente seja capaz de poder nos dar ao máximo, né, descobrir a nossa potência, a gente precisa muito desse olhar do cuidado e da empatia. E a gente fala muito, né, que o líder do passado era aquele líder que cobra, mas que o líder do presente, o líder do futuro é aquele que cuida, né, que nutre as relações, que tem e isso já vem sendo, em gestão de pessoas, a gente já fala há muitos anos sobre a questão do clima, né? A gente sabe da relação entre um clima positivo e o aumento e com produtividade dos negócios. A pandemia veio trazer isso, assim, escancarado. A saúde mental, como disse a Gabi, né? É muito importante para a gente se dar conta de como isso é fundamental para que também possam prosperar. Então, se eu sou um líder conectado com o meu time, ajudando o meu time nas diversas histórias que tem por detrás de cada integrante, utilizando esse óculos, né, do cuidado e da empatia, a gente pode levar as empresas a fazerem coisas inimagináveis. Olha só quantas transformações em pouco tempo, de 18 meses de criatividade, os times se reinventaram, negócios surgiram. Eu digo por nós, né, Luciana, a gente lançou um para trabalhar o tema da equidade de gênero, que foi uma forma de chegar, porque a gente precisa continuar sensibilizando. Uma coisa era a gente ir lá dentro da vida dos nossos clientes, poder falar com eles, sentir na pele, ter aquela interação. Só com os webinars, a gente migrou para os webinars, que foi incrível também,
ir para outros formatos. A gamificação entrou na nossa vida, né? A Lu está expert nessa temática, podendo tomar os espaços através da gamificação. E isso não aconteceu somente com a gente, aconteceu com todas as empresas. E isso é quando a gente tem esse olhar de cuidado e de impacto. Então, assim, o que acontece? Veste esses óculos, maravilha. Eu sei que podem acontecer maravilhas, a gente não sabe quais são, porque tudo é inovação na veia. E você disse sobre a pandemia, né, que trouxe várias oportunidades. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre a pandemia, né, que trouxe realmente muitos desafios. Tem um lado muito triste, que a gente nem vai se focar nisso agora, mas também trouxe vários aprendizados, né? Essa questão da gente expor o que a gente está sentindo, a questão da vulnerabilidade, né? Da gente se conectar com o outro enquanto ser humano, enquanto indivíduo, foi super legal, né? A gente começou a ouvir esse tipo de conversa nas empresas, né, com os amigos e tudo mais. E eu queria saber da Gabi, o que foi o mais desafiador na sua experiência, Gabi, por ser uma mãe solo, e qual foi o maior aprendizado que você teve na pandemia que você quer levar mesmo depois que a pandemia acabar? Bom, era novo para todo mundo, né? Aí, como eu falei no começo da conversa, eu tinha acabado de sair de uma posição de analista para ir para liderança e tinha que aprender a fazer gestão de pessoas remotamente, com um trabalho invadindo a casa e uma criança de 2 anos do meu lado. Né? Ele me via na frente do computador, eu não podia falar com ele, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, foi bem desafiador esse início. Não estou romantizando a pandemia, mas a gente criou uma conexão diferenciada, eu e o Fernando, porque antes eu deixava ele na escola e só pegava ele no final da tarde. Então, a gente começou a se conhecer melhor, né? Então, sem a minha rede de apoio, eu não teria conseguido, mesmo, né? Principalmente por ser mãe solo. Então, esse desafio foi tentar achar esse caminho. Como que eu faço para maternar? Como eu faço para responder ali nesse cargo novo? E o que eu vou levar, o que eu estou levando para a vida é sair do automático. Era tudo no automático, eu não parava para. Por que eu tenho essa reação? Por que se o Fernando chorar, esse choro me dá um desespero ou me incomoda? Por que se ele derrubar alguma coisa, eu acho ruim? Será que a Gabriela, quando era criança, ela podia derrubar alguma coisa? Será que ela podia chorar? Então, eu comecei a criar uma consciência, né? Por que eu reajo? Então, essa parte da criança interior, do inconsciente, de novo, não romantizando a pandemia, mas me despertou muito. Então, eu saí do automático e agora eu tô me conhecendo melhor para ver como que e principalmente por causa da maternidade. Eu quero ser uma mãe melhor. Para eu ser uma mãe melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Então é isso que eu tô levando, ganhando consciência do que eu sou, de quem eu sou, para poder maternar, para poder responder melhor na minha vida profissional. Que lindo, nossa, me inspirou, muito legal. É muito bom, né, a gente conversar, trocar, escutar o outro. Que legal! E a gente sabe que para acontecer uma mudança, uma transformação cultural, né, não adianta também a gente falar somente com mães, com mulheres. A gente precisa envolver os homens na pauta, a gente precisa falar sobre paternidade. E aí eu queria conversar com a Luísa. Luísa, como fazer isso nas empresas? Como envolver homens? Como falar sobre paternidade? Eu queria que você conversasse um pouquinho a respeito disso. Excelente, Lu, eu concordo plenamente com isso, assim, falar de novo, diversidade no geral não é falar com os grupos minorizados, né, então falar de maternidade também não é só falar com mães, então eu tenho também feito uma renovação no meu vocabulário para cada vez mais trazer essa parentalidade dentro das empresas, né, e de fato, assim, os homens são essenciais nessa mudança cultural, né, e quando a gente fala de vieses e tudo isso que a gente conversou aqui hoje, para começar que a gente precisa reconhecer o lugar de privilégio que hoje os líderes homens têm. Por isso, até o poder e a voz deles dentro da organização reverbera de uma maneira bastante poderosa. Então, acho que um primeiro passo e uma primeira maneira da gente se conectar é incentivar essas pautas e trazer, como a Gabi comentou aqui, a consciência desses líderes, dos homens, da organização como um todo, o papel que eles têm nessa mudança, em que todos saem ganhando, como a Su falou muito bem aí dos óculos da maternidade, né? Então, eu acho que exercer a empatia, como vocês comentaram aqui de uma forma linda, é algo que a gente precisa estimular em todos, né? E falar com os homens, discutir e romper os vieses
da parentalidade, ou melhor, da maternidade, do cuidado da criança ser exclusivo da mãe, de novo, é essencial para que a gente construa organizações mais diversas, mais inovadoras, e com isso a gente evolua, né, como sociedade, não só como companhias. Então eu acredito muito nisso, Lu. Precisamos falar com homens. Então, os homens que estiverem aqui, obrigada, vocês são muito bem-vindos nessa pauta. Exatamente. Gente, infelizmente a gente está chegando aí no finalzinho. E para finalizar, já que a gente falou ali de pandemia, e a gente percebeu com a pandemia que a arte é o que tem nos salvado, né? Quando a gente estava todo mundo sem poder sair de casa, sem escola, sem nada, o que a gente fazia? A gente ia escutar uma música, a gente ia ler um livro, assistir uma série, um filme. Então a arte, realmente na pandemia, para quem não sabia disso, agora está sabendo que a arte salva, a arte tem um poder de cura, né? Então, pensando que estamos aqui no Rock in Rio Manorama, eu queria que vocês deixassem aí para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo uma música que tem a ver com esse tema, que teve a ver com essa nossa conversa por aqui. Então, eu queria começar pedindo, Su, qual a música que você deixa aí como mensagem desse nosso encontro, desse nosso papo? Gente, quem me conhece sabe que eu sou fã da Isa, sério. Eu adoro as músicas. E eu vou deixar a Dona de Mim como uma das músicas que eu vou trazer, porque eu acho que tem uma mensagem muito bacana, assim. Ela fala que já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, a vida é louca. E aí ela vai seguindo assim, me perdido pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei em mares e rios, mas não afogo, não. Como mães, a gente sabe quantas vezes a gente se perde no caminho. Só que ela diz uma frase que eu acho incrível, que ela fala assim, deixo a minha fé me guiar, sei que eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. E eu sei do meu valor, a minha cotação é dólar. Eu tô mudando um pouquinho das ordens aqui da letra, mas eu acho que a mensagem de que a gente tem que saber o nosso valor, reconhecer que às vezes vai ter momentos de choro, vai ter momentos que a gente vai se perder no caminho, mas a gente não para, não se afoga, não. A gente se reencontra uma vez que a gente conhece o nosso valor. E o nosso valor, ela fala, a cotação é dólar. Então, gente, nosso valor vale muito. A gente tem que se reconhecer muito como potência. A gente não pode que as coisas, né, que o dia a dia, que os viés das pessoas, que os desafios que vão ser colocados na nossa vida nos impeçam de seguir para onde a gente quer, que a gente queira chegar. Essa é a mensagem, essa música eu trago para uma reflexão, para que a gente possa ouvir. Muito bom. E você, Gabi, que música você deixa aí pra gente? Ai, a minha não é rock, mas é uma música que quem é mais das antigas deve conhecer. É da banda Mascavo, chama O Anjo do Céu. Já conheci essa música, mas depois que o Fernando nasceu, ela trouxe muito significado. Eu até tatuei esse trecho que eu vou falar para vocês aqui. Que ele fala assim: um anjo do céu que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza, que é para eu cuidar e que é para eu amar. E por que tem um significado? Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis ter filho. Não foi planejado, só que me transformou. Então, essa música tem muito significado com relação à minha maternidade. Que lindo! Depois mostra a tatuagem pra gente. Dá pra ver? Não deve dar pra ver, mas é aqui, ó. Ah, olha só! Olha, que legal! Muito bom! Obrigada, Gabi. E você, Lu? Qual a música você deixa? Ah, gente, a música, eu lembro muito de um álbum, inclusive ao vivo do Rock in Rio, em homenagem ao Legião. Então, eu não podia deixar aqui uma música que me marca e me sensibiliza muito, que é Pais e Filhos, né? Então, acho que essa música, ela fala muito sobre a gente reconhecer a criança dentro de nós mesmos e dos nossos pais, e da gente reconhecer que, de novo, somos todos filhos de alguém, né? E essas pessoas que enfrentaram seus desafios, suas dificuldades, para a gente estar aqui hoje. Então, eu queria celebrar essa nossa ancestralidade, essa linda música do Legião, Pais e Filhos, que é um marco. Que legal, gente. Então eu vou encerrar com o Mumuzinho. Tem uma música dele que eu sou muito fã. A gente foi no programa da Fátima Bernardes. E no dia que a gente foi no programa falar sobre o nosso trabalho, a gente deu de cara com o Mumuzinho. O Mumuzinho era um convidado especial. A gente chegou naquele estúdio, uma música maravilhosa, e é a música Eu Mereço Ser Feliz. Então eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: e se você não se ama, você não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo vai passando na velocidade.
Acorda para a vida. Não pode faltar tempo para felicidade. Acorda para a vida. E eu acho que isso tem tudo a ver com mães, porque muitas vezes a gente coloca os nossos filhos, né, na nossa frente e acaba que a gente fica pensando só no amor do filho, o amor do filho. Não, a gente precisa se amar para que as pessoas nos amem também, né? Então, que a gente possa aí celebrar com muita música, com muita arte, com muita inspiração, o restante aí do dia de hoje. Então, muito obrigada a todo mundo que participou desse papo e segue a gente nas redes Maternidade nas Empresas. Um beijo para todo mundo. Tudo de bom, muita saúde, muita alegria. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, 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 beijo. gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Missão cumprida. Missão. Lu, tu tá de parabéns.